A paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Hoje nós vamos iniciar uma série aqui no nosso canal sobre o livro Não Olhe para Trás, Lembrai-vos da Mulher de Ló. E eu estou aqui com o meu livro, o livro de minha autoria, e cada vídeo vamos tratar sobre um capítulo. Antes de tudo, eu quero iniciar falando sobre o motivo de eu ter escrito este livro. Este livro ele fala sobre a caminhada cristã e usa como base a mulher de Ló. Eu estava vivendo um período de muitas injustiças e muitas coisas acontecendo, e eu lembro de orar ao Senhor mostrando a Ele o que estava acontecendo na minha vida. E a resposta do Senhor para mim foi: lembre-se da mulher de Ló. Quando eu fui estudar o texto, eu fui entender que o que eu estava enfrentando poderia trazer um esfriamento espiritual e eu poderia vivenciar o que a mulher de Ló vivenciou. E assim como esta mulher desobedeceu uma ordem e petrificou, você e eu, se não vigiarmos ao longo da nossa caminhada cristã, nós poderemos sim passar por este processo. Então vamos iniciar falando, o primeiro capítulo ele tem por título Quem era a mulher de Ló? Se eu estou falando sobre ela, eu preciso entender quem era esta mulher. E não tem como falar sobre a mulher de Ló sem passar por Ló, e não tem como falar de Ló sem passar por Abraão. Abrão, né? Ele foi chamado por Abraão posteriormente pelo próprio Deus. Então, se eu trocar Abrão por Abrão, não se preocupe, estamos falando da mesma pessoa em tempos diferentes, tudo bem? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre Abraão, nós sempre iniciamos no capítulo 12 de Gênesis. Nós vemos ali a história dele, né, se iniciando para a maioria de nós, quando ele está saindo ali da terra onde o Senhor o chamou. No entanto, quando nós lemos o finalzinho do capítulo 11, nós temos uma clareza melhor de acontecimentos. No final do capítulo 11, a partir do versículo 26, já começa a contar a genealogia de pai de Abraão. Só que no versículo 31 diz assim: tomou Terá Abrão, seu filho, e Ló, e saíram com eles de Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Harã e ali ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então vamos lá. Terá perde o seu filho, Harã, o pai de Ló. Então Terá decide sair de Ur dos Caldeus rumo a uma outra cidade, porque ele havia perdido um de seus filhos. Então ele sai de Ur dos Caldeus levando consigo Abraão, Ló, que havia perdido seu pai, leva Sarai. Então eles estão indo a caminho de Harã, uma cidade que tinha o mesmo nome de seu filho morto. E chegando nessa cidade, ele vive por um tempo, mas ele falece. Então Abraão perdeu o seu pai e o seu irmão. Ló perdeu o seu pai e o seu avô. E é por isso que eles estão juntos. E eu sei que a maioria de nós critica Abraão por ter levado Ló nesse chamado que Deus havia feito a ele. E eu até compreendo, só que a gente precisa falar como humanos. Quando uma família ela perde entes queridos, a maioria das famílias tendem a ficar unidas, tendem a ficar próximas, porque é um momento de fragilidade emocional. E nesse momento de fragilidade, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes tomamos decisões impensadas ali no calor da emoção. E eu falo sobre isso no livro, que no momento do luto, nós não raciocinamos muito bem. Nós muitas vezes fazemos aliança com quem não deveria, vende-se casas caras a preços baratos, se desfazem de casas, de bens materiais, ou fazem alianças com quem não deveria. É um momento de que se necessita ter um cuidado muito grande por conta dessa fragilidade.
Então, Ló está com o seu tio. Quem não gostaria de estar? Né? Ele perdeu seu pai, seu avô, e ele não queria perder o seu tio, a comunhão com o seu tio, então eles estão caminhando juntos. Quando Deus chama Abraão para sair da terra de seu pai e da sua parentela. Até este momento, a Bíblia não menciona que Ló era casado. Até esse momento, ninguém sabe acerca de família de Ló. Até este momento, somente Ló e Abrão e Sarai são citados na história. Então vamos lá, irmãos. No meio do caminho, os pastores de gado de Abrão e de Ló começam a brigar. Então eles percebem que a terra não comportava tudo o que eles tinham. Então eles decidem se separar. Abraão diz para Ló escolher uma parte e que ele ficaria com outra parte. Então, cada um vai para um lugar diferente. Em Gênesis 13:10 nos mostra que a referência de Ló era o Egito. Ele observou as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e teve o desejo de ir para lá. Então, Abraão decidiu seguir outro caminho. Então, vamos lá. Eles estão a caminho de Sodoma e Gomorra. E eu acho interessante isso daqui porque todo discipulador precisa estar pronto para entender que chega uma hora que o seu discípulo precisa seguir o seu próprio caminho. Ah, porque teria sido melhor Ló renunciar a tudo e ficar com Abraão. Chegou a hora de Ló ser protagonista da sua própria história. Chegou a hora de Ló aprender a caminhar com as suas próprias pernas, cortar o cordão umbilical e aprender a viver na dependência de Deus e não mais sobre a sombra de seu tio. Eu te amo, tio, mas está na hora de eu viver as minhas próprias experiências. No entanto, Ló escolheu uma terra ruim. Ele olhou pela aparência. As campinas de Sodoma e Gomorra eram lindas, mas eram cidades promíscuas, tinham um comportamento sexual aberrante, faziam muitas coisas, muitas práticas que desagradavam ao Senhor. E ele viveu lá por um tempo. Mas no capítulo 18 diz que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor conversando consigo, né? Nós vemos ali a triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo: ocultarei de Abraão aquilo que eu vou fazer, sendo que ele é o meu servo. Deus decide comunicar a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E eu acho isso aqui bem interessante porque a aliança que Deus tinha era com Abraão e não com Ló. Mas por amor a Abraão, Deus decide comunicá-lo que vai destruir a cidade que o seu sobrinho habitava. Então, no capítulo 18, Abraão começa ali o que eu chamo de uma campanha de oração, falando com o Senhor. Não fará justiça os juízes de toda a terra? Longe de ti fazer estar o mal. Se o Senhor achar 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Senhor, e se for 40? Meu pai, e se for 30? A última vez eu falo, se o Senhor achar 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E o Senhor responde a Abraão: se eu achar 10 justos, não destruirei por amor a eles. Em Gênesis 18:32. Abraão recebe uma promessa de Deus dizendo que sua mulher geraria. Só que ao mesmo tempo que ele recebe essa promessa, ele também recebe o comunicado de que as cidades vão ser destruídas. Imagine a mente dele: meu Deus, eu estou muito feliz com a promessa, mas e o meu sobrinho que vai ser morto com a sua família? Mas o Senhor diz para ele: eu não vou destruir se eu achar. E neste inteirinho, os anjos do Senhor estão a caminho das campinas de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, porque não acharam 10 justos lá. Mas Deus decidiu poupar Ló e sua família da destruição por amor a Abraão.
Os anjos do Senhor chegam na cidade e falam para Ló: olha, nós vamos destruir essa cidade. Pegue sua família. Tem mais alguém da sua casa que você deseja chamar? Porque olha só, irmãos, o projeto de salvação de Deus é tão grande, é tão perfeito, que inclui a nossa casa. Tem mais alguém? O texto nos conta que Ló tenta chamar os seus futuros genros, mas eles não acreditam. Então, a ordem dos anjos para aquela família é: escapa-te pela tua própria vida. Não olhem para trás. Parece que Ló não estava entendendo a gravidade do assunto. O texto nos conta que os anjos tiveram que puxar a família pelos braços para tirá-los da cidade. E eu falo no livro, irmãos, que existem lugares que Deus já nos mandou sair. Existem situações que o Senhor já nos mandou abandonar, mas nem que Ele tenha que nos puxar pelo braço. Mas Ele vai nos livrar, porque muitas vezes nós desobedecemos a ordem do Senhor. Muitas vezes nós demoramos a obedecer. Eu gosto do pastor Luciano Subirá falando acerca da atitude de Ló. Ele fala sobre a procrastinação, sobre a demora em obedecer o comando do Senhor. Então parece que eles não estão entendendo a gravidade do assunto e os anjos puxam ele pelos braços e tiram eles da cidade e dão a ordem: não olhem para trás, que é o tema deste livro. Não olhe para trás. A ordem é avançar. Vocês têm uma outra cidade para ir? E Ló diz para os anjos que gostaria de ir para uma cidade mais perto, que não conseguiria andar por muito tempo. Os anjos concordam, amém. A caminhada estava sendo encurtada e só que teve algo nesse caminho, irmãos, que é isso que nós devemos vigiar. O texto nos conta que a família estava caminhando, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela se converteu em uma estátua de sal. Imagine como que deve ter sido difícil para Ló e para suas filhas verem a mãe petrificando. Os estudiosos contam que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas as cidades por enxofre. E essa pedra que ela petrificou seriam resíduos de enxofre que caíram sobre a cidade. E ela foi petrificando. De repente as mãos já não se mexiam, os pés já não saíam mais do lugar, somente os olhos balançavam e de repente ela foi morrendo. O texto diz: e ela se transformou em uma estátua de sal. Ela morreu. A mulher de Ló, ela tipifica um cristão que durante a sua caminhada cristã está caminhando rumo à terra prometida, rumo ao céu, mas por conta de algo que aprende no passado, decide olhar para trás, desobedece a ordem, os comandos do Senhor e vai petrificando. Irmãos, a paralisia espiritual, ela não acontece da noite para o dia. São pequenas coisas que vão nos acontecendo, que vão nos tornando essa pedra na presença do Senhor. A mulher de Ló é um exemplo a não ser seguido. Nós vamos falar nos capítulos posteriores sobre pelo que você quer ser lembrado, as consequências da desobediência, da paralisia espiritual. Mas neste primeiro capítulo, nesta primeira introdução, nós estamos mostrando que durante a caminhada cristã, muitas coisas podem acontecer que vão nos fazer paralisar. Quando o Senhor respondeu a minha oração dizendo: cuidado,
Lembre-se da mulher de Ló. O Senhor estava me dizendo, minha filha, esses pensamentos que você está tendo podem ser um acontecimento que pode gerar em você essa paralisia espiritual. Quantos de nós, irmãos, não estão assim? A gente quer caminhar, mas tem algo no passado nos prendendo. De repente quer caminhar, mas não quer renunciar às coisas que Deus já mandou abandonar. Quer caminhar, mas não renuncia ao pecado, não renuncia aos prazeres, não renuncia às suas vontades, e com isso a paralisia vai chegando. A mulher de Ló é um exemplo a não ser seguido. E eu quero convidar você para no próximo capítulo nós falarmos pelo que você quer ser lembrado. A mulher de Ló é citada por Jesus como um exemplo a não ser seguido. Que você e eu venhamos ser lembrados por exemplo de fé, de comunhão, de perseverança. Amém? Que o Senhor te abençoe. Te espero no próximo capítulo.